não ofendida. Então, mas você acha que eu tenho algum interesse em saltar o orçamento? E não é, senhora, são os seus comparsas que estão à espera disso. E a Fátima Bonifácio, um dia destes, dizia, bom, isto é como disse o Rodrigo da Fonseca em 1835, os empregos são o nosso principal campo de batalha. Os empregos, em 35, não se há 180 anos. Quer dizer, já nessa altura, a primeira preocupação e a primeira vocação dos partidos era tomar conta do Estado para tomar conta do dinheiro do Estado. Simplesmente há uma diferença muito grande entre 835 e 935 e 985, é que os Estados não tinham a dimensão que têm agora. Quer dizer, um Estado, sei lá, quando Salazar veio para Lisboa, o Estado seria 5% do PIB. Teria para aí 50 mil funcionários públicos, tinha umas dúzias de pensionistas. Portanto, isto tudo mudou. Bom, e nós tivemos o momento, supremo da economia, que foi no tempo do Dr. Correia de Oliveira, com a entrada para a EFTA, foi esse grande tempo de 72, 73 foi o último ano, aliás, em que a nossa economia foi das que cresceram mais no mundo. Bom, porque realmente beneficiámos de um regime de favor, no pacto da EFTA e soubemos aproveitar esse regime de favor. Nós experienciamos a chamada Zona de Comércio Livre e nós podíamos proteger-nos, mas para lá exportávamos livremente. E por conseguinte houve muitos investimentos, não só portugueses como estrangeiros em Portugal, que se colocavam aqui protegidos, mas atacavam com liberdade. Dr. Rui Ramos, diga-me uma coisa. Acha que o facto do período pós-25 de Abril, que foi um período extenso, de quase uma década, de grandes tensões políticas, grandes tensões sociais, uma grande influência durante muito tempo que perdurou dos militares. O Conselho da Revolução não foi imediatamente desmantelado, que foi criado e não foi logo desmantelado. Portanto, houve aqui um período de grande turbulência a nível político-partidário. Acha que, de certa forma, o facto de termos levado tanto tempo a estabilizar também acaba por justificar os problemas que temos hoje? Ou explicar parte dos problemas que temos hoje? Sim, se entendermos que estes problemas têm uma gravidade especial devido também ao nosso nível de desenvolvimento. Isto é, numa sociedade mais rica, há um determinado tipo de problemas de que há mais capacidade de os absorver e de os diluir. Nós perdemos bastante tempo. Nós tivemos dezenas e dezenas de governos. Aliás, o Dr. Mendes Carreira faz parte desse tempo, não é? Os governos duravam... Não duravam um ano, não é? Mais importante, isto é mais grave do que isso, foi a grande incerteza que se introduziu em relação ao que ia ser a sociedade portuguesa, ao que ia ser o Estado português. Que tipo de economia que íamos ter. Houve ali 10 anos em que isso não pareceu ser muito claro. Quer dizer, isso foi mau para o investimento, criaram-se determinado tipo de estruturas rígidas que depois levaram tempo a desmantelar, criaram-se expectativas. Portanto, é óbvio que, muito provavelmente, mesmo sem a Revolução, as coisas não teriam sido fáceis, porque a partir de 73, 74, uma série de condições que tinham favorecido o crescimento antes de 73 tinham mudado. O preço do petróleo, por exemplo, a inflação que estava a descontrolar, o aumento já das despesas, por exemplo, também já do Estado Social, que obviamente não estavam a pesar tanto porque a economia continuou a crescer muito e, portanto, foram sendo absorvidas. Aliás, há cálculos que, basicamente, o tipo de crescimento das despesas públicas vem mais ou menos em linha com o que vinha já antes de 74. A economia é que não vem, quer dizer, a economia é que desceu e as despesas continuaram na sua trajetória. Portanto, há ali razões para imaginar que nunca teria sido uma época fácil, como não foi fácil noutros países europeus. A Inglaterra, que nessa altura foi uma espécie de homem doente da Europa, com imensas greves, etc. Agora, claro, quando as coisas vão bem, tudo ajuda, e quando as coisas vão mal, também tudo ajuda no sentido de irem pior. Quer dizer, e todas aquelas incertezas que nós criámos em relação ao para onde é que íamos, isto é, rumo ao socialismo, rumo a outras coisas quaisquer, criou aqui este ambiente que foi um ambiente grave, porque desde muito cedo
que se percebeu que não se iria numa determinada direção, isto é, naquela direção que estava na Constituição, mas não se assumiu claramente outro caminho. O que se criou foi uma espécie de flexibilização até quase subterrânea da economia, foi quando aquela economia paralela adquiriu um grande sentido, que foi uma maneira de flexibilizar, digamos, a economia, que também não foi saudável, isto é, permitiu que muita gente resolvesse os seus problemas, não criou bons hábitos. Ainda hoje estamos com esse problema, não é? Da evasão, a evasão fiscal, por exemplo, que é algo que foi uma maneira de, na prática, viabilizar muita coisa. Quer dizer, eles não pagavam impostos. Isto é, havia uma lei de trabalho muito rígida, mas depois havia trabalho clandestino. Isto é, criou-se um mau ambiente. Quer dizer, um mau ambiente em que havia muita gente que produzia e que enriquecia, mas não era um ambiente que não estava aberto aos empreendimentos, quer dizer, às iniciativas dos próprios cidadãos dentro da lei. Sim. Isto era, fora da lei, eles conseguiam. Isso mas, foi mal. Dr. Medina, recentrando a questão na responsabilidade dos partidos, podemos concluir que todos aqueles que fizeram parte do arco da governação, desde 74, estamos a falar de 3, PS, PSD e CDS. Ou de 4, que também. Mas basicamente as grandes responsabilidades são de PS. Sim, mas e PSD. Vamos excluir os governos provisórios, não é? Foram 2 anos. Sabe que há assim momentos que tiveram uma grande influência. Um primeiro momento, e normalmente não é muito apreendido pelos observadores, é que uma parte do impulso social inicial posterior ao 25 de Abril não teve reflexos globais na despesa, porque ao mesmo tempo que o social aumentou, as despesas da defesa caíram. Exato, há ali uns 4% do PIB ou coisa em que o social avança, mas a defesa recua. Sim. E isso teve o seu peso. E os regimes foram definidos, em muitos casos, com uma rigidez para o futuro que não era conforme com uma circunstância que não fosse essa, o recuo da defesa. Aliás, isso passa-se com a Europa. A Europa abdicou da sua defesa e ficaram os Estados Unidos com ela e a Europa também pegou no dinheiro disponível da defesa para fazer social. Exatamente. Isto também não foi só português. Depois é a entrada para a CEE. Eu creio que este foi um momento culminante porque trouxe grandes vantagens, mas não nos obrigou a arrumar a casa. Nós continuamos com os tribunais na mesma, com os funcionários na mesma, com as escolas na mesma, quer dizer, tudo continua na mesma. O dinheiro que veio foi prejudicial. Num dia destes veremos aquele trabalho em que participou o professor Augusto Mateus, o que é que aconteceu ao dinheiro. Mas a noção que eu tenho é que em grande parte foi dilapidado. E ainda hoje há uma rubrica na Segurança Social que corresponde a um gasto anual de 1.000 milhões, que é formação. 1.000 milhões. Dos quais para aí 700 ou 800 são dinheiros europeus. Eu não conheço um tipo formado à custa destes 1.000 milhões anuais da formação. Quer dizer, enxertaram-se muitos vícios, daqueles vícios são depois difíceis de tirar. E nunca foram tirados. Agora, o que aconteceu realmente nos últimos, praticamente depois do ano 2000, e é aí que isto que se torna muito claro que nós iríamos ter um grande problema, porque a economia já mostrava que começava a patinar, não houve ninguém com espírito de responsabilidade nem com a acuidade suficiente para perceber que os regimes de despesas públicas que tinham sido definidos nos tempos em que era possível, já não tinham futuro. E aqui é que, para mim, começa a grande responsabilidade dos partidos políticos. Apesar de nós termos tido grandes lideranças, não é? Quer a nível europeu e em Portugal também. Eu digo cá. Não, isto foram umas lideranças um bocado analfabetas, quer dizer, isto via-se, isto não é preciso ter mais que uma máquina de calcular, aquelas simples, que ninguém fez as contas. E como se anda sempre, como dizia o Rodrigo da Fonseca, os empregos eram o nosso principal motivo de campanha e de batalha, foi tudo acicatado. Porque, por exemplo, Mas o Dr. Medina Carreira tem estabelecido uma diferença ao nível das elites políticas que nos têm governado no pós-25 de Abril entre os políticos mais recentes, digamos assim, e os políticos com vida, a que o senhor chama, os políticos com vida, como aqueles do seu tempo. Como é que devemos olhar para isto? Isso eu explico de uma maneira simples. A seguir ao 25 de Abril não havia cá políticos. Quer dizer, havia o PC,
PC, Dr. Mário Soares e mais umas personalidades desse género. O resto de toda a gente tinha a sua vida, os advogados, médicos, sapateiros, engenheiros, toda a gente tinha vida. Por o seguinte, o 25 de Abril foi, digamos, conduzido por um grupo de gente que, gostando da política, não vivia da política. A política era uma perda de dinheiro. A política era uma perda de dinheiro. Bom, mas essa gente serviu. Tinha experiência da vida, tinha sentido da responsabilidade, tinha cursos a sério, não eram os cursos dados assim contra uma propina, quer dizer, não era uma vigarice como é, em muitos casos hoje o ensino. Portanto, essa gente, porque o Dr. Rui Ramos saberá melhor que eu, já pensou nisso com certeza, durante 10, 15 anos, essa gente pontificou. Mas com exames ao domingo, com provas orais feitas não sei como, e essa gente alcandurou só doutoramento. Também não podemos generalizar dessa forma, não é? Não. Eu não vou agora pôr nomes aqui na mesa, seria desagradável, mas gostava de saber o que é que sabe e o que é que fez muita dessa gente que agora anda por aí. É melhor não se perguntar isso. E é melhor que o Dr. Nuno Crato não manda averiguar. Ora, é essa gente, o Nuno Crato. Mandar averiguar isso, ele é o Ministro da Educação. Bom, porque as decepções seriam muitas. E você vê aí dirigentes políticos que não sabem o que é que eles fazem, o que é que eles vivem. Estavam sentados lá na plateia da Assembleia da República há 10 ou 15 anos. E que agora são dirigentes políticos. Essa é uma das desgraças do país. É que essa gente instalou-se dentro dos partidos e foram por ali andando. Os chamados aparelhos, não é? É uma parte do aparelho. O aparelho é mais amplo, mas esta gente que mexe nestas coisas é um número restrito. Chefe de gabinete, assessor, governador civil, não sei o quê. E de repente têm 30 anos e aparecem aí alcandurados ao estrelato. Sem experiência, sem conhecer coisa nenhuma, porque os cursos foram Deixa-me ouvir a opinião do Dr. Rui Ramos. Deixe-me só acabar, se não se importa. Bom, e essa é a desgraça atual e para o futuro. Mas deixe-me ouvir a opinião do Dr. Rui Ramos sobre a qualidade do pessoal político. Se é que esta é a expressão correta. Na nossa democracia recente, nós temos protagonistas políticos que em 74 são catapultados para cargos de responsabilidade e de liderança. Alguns deles são-lhes encomendados partidos quase, e têm de os constituir a partir de cima, isto é, os nossos partidos. A nossa classe política foi constituída não de baixo para cima, isto é como uma expressão de movimentos sociais, de correntes de opinião que existissem na sociedade, mas de cima para baixo, isto é, do governo para... através do quê? Através do Estado. Isto é, essas pessoas a quem o movimento das Forças Armadas fez ministros, colocou no Conselho de Estado, foram-lhes atribuídos recursos do Estado para constituir partidos. E depois foram feitas, e eles próprios colaboraram nisso, leis, uma série de legislação, a começar pela legislação eleitoral, para proteger esses partidos. Quer dizer, havia uma grande preocupação de estabilidade na democracia, uma grande preocupação de não repetir, isto é, a democracia do 25 de Abril de 74 não foi feita apenas contra o Estado Novo, foi obviamente feita contra o Estado Novo, contra o regime de censura, de eleições falsificadas, mas foi feita também contra a ideia que havia da Primeira República, isto é, da quantidade de governos, indisciplina partidária, e portanto foram construídos... Mas a democracia implica a existência de partidos políticos? Não, a democracia implica a existência de partidos políticos. Por isso é que eu acentuei a palavra qualidade. Não, e houve uma preocupação de assegurar a existência desses partidos. E, portanto, foram criadas leis leis eleitorais que basicamente davam um monopólio da representação aos partidos políticos, só os partidos é que podiam apresentar candidatos, e depois foram criados regimentos, por exemplo, na Assembleia da República, que permitiam o controle da Assembleia pelos chefes dos grupos parlamentares. A lei eleitoral também serviu para impor aos partidos o peso das lideranças partidárias. Eram eles que escolhiam os deputados, portanto não há espaço
para independentes. Ora bem, eu acho que isso foi o princípio da desqualificação da classe política, porque inicialmente, de facto, como disse o Dr. Medina Carreira, eram as pessoas que havia, quer dizer, eram as pessoas que queriam participar e subitamente jovens, muito novos, nós hoje quando olhamos para a idade de alguns ministros emblemáticos dos primeiros anos da nossa democracia, ficamos surpreendidos com aos 31, aos 32 anos, ministros dos estrangeiros, colegas do Dr. Medeiros Ferreira, quer dizer, o São Tomé Cardia um pouco mais velho, tinha 30 e tal. Mas eram pessoas que tinham um peso. O Dr. Medina quantos tinha? Tinha 42. 42. Um jovem. O sénior na altura comparado com os outros. Hoje seria um jovem, quer dizer. Ora bem, a partir desse momento o que nós temos é que a participação na vida política